Já o São Paulo está mais perto de alcançar rescisão do contrato do meia atacante Oscar. O atleta decidiu se aposentar no fim do ano passado depois de problemas cardíacos. Só que o seu vínculo com o São Paulo só se encerraria em dezembro de 27. E ele estava cobrando 2 milhões de dólares de luvas, prêmio que ainda não foi pago. A gente está falando de mais de 10 milhões de reais. Isso sem falar em todas as coisas atrasadas. O São Paulo tinha direitos de imagem e luvas atrasados do primeiro ano de contrato entre as partes. O São Paulo concordava em pagar essa dívida, mas não aceitava pagar os 2 milhões de dólares de luvas que ainda estavam por vencer. O Oscar acabou fazendo uma concessão, o São Paulo também cedeu. O pagamento parcelado até 2027 foi aceito pelas duas partes e a tendência é que um próximo encontro na semana que vem sirva para sacramentar esse acordo para que o Oscar enfim possa rescindir de vez com o São Paulo. Hora de falar sobre Felipe Coutinho, para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade que rescindiu seu contrato com o Vasco nas últimas horas. Ele foi especulado logo de cara no Grêmio. Posso assegurar que conversei com um dirigente gremista, esse dirigente assegurou que não há tratativas. Há quem garanta que o Coutinho passou a seguir o Cruzeiro e estabelecer conversas com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ninguém no Cruzeiro, pelo menos até agora, confirma tratativas. A ótima relação do Felipe Coutinho com o Neymar fez com que muitos santistas imaginassem que o Coutinho poderia virar reforço do Peixe. Consultei duas fontes diferentes no Santos, ambas asseguraram que não vai haver negociação. Coutinho foi defendido por torcedores do São Paulo nas redes sociais. O Coutinho tem excelente relação com o Lucas Moura. Se o Lucas Moura entrar em contato, dá para imaginar que a coisa possa até avançar. Mas o São Paulo ainda não tem uma posição oficial sobre contratar ou não o Coutinho, especialmente porque acaba de fechar com outro jogador para essa função, o Cauli, meio atacante como o Coutinho. Para completar, importante registrar que o Coutinho já tem proposta oficial. Essa oferta é do Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos, que namora a sua contratação desde o fim do ano passado. E as primeiras sondagens de clubes brasileiros começam a aparecer a partir de agora, exatamente depois da confirmação da sua saída no Vasco da Gama. Só para arrematar, importante contar que o Coutinho, desde o ano passado, considerava deixar o clube. Ele vinha muito incomodado com críticas e vaias de torcedores vascaínos. Isso, para ele, repercutia muito mal, até pela relação que ele tem com o Vasco, é torcedor declarado do clube. O episódio com o Fernando Diniz, discussão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda, acabou se tornando meio que uma gota d'água. O Diniz, que sempre defendeu o Coutinho, tinha uma boa relação com ele, acabou discutindo de forma áspera e isso incomodou demais o meia atacante. Tem chance de o Marcos Leonardo no São Paulo nessa janela ou na metade do ano? Guste? Não. O Marcos Leonardo é um cara valorizado, um cara valioso, um cara que está bem na fita, lá na Arábia Saudita. Ele viria no fim do ano passado para jogar a reta final da Libertadores e porque naquele momento o Al Hilal não havia conseguido inscrevê-lo. Isso já foi superado, tá? Então, Marcos Leonardo é alguém que vai voltar para o Brasil bem depois. Ô, Nicola, vai vir mais jogador no São Paulo? A pergunta é da Kátia. Kátia, não dá para cravar, tá? O São Paulo entende que já resolveu as suas maiores carências com as 5 contratações, todas de graça, né? O Everton Silva disse que o Coutinho cairia como uma luva. Ah, deixa eu até trazer uma informação sobre o São Paulo. Ontem vocês me perguntaram como é que o São Paulo estava usando o dinheiro que era da Superbet, que era destinado ao pagamento do Coutinho. E eu tinha a informação de que era um custo de 800 mil por mês. Fui checar e hoje de manhã tive a resposta, contei no vídeo da manhã. A Superbet pagava ao Oscar 1.200.000 reais por mês. Os outros 1,1 milhão de reais por mês eram bancados pelo São Paulo. Então o Oscar ganhava 2,3 milhões de reais por mês, 1,100 do São Paulo, 1,200 da Superbet. O Oscar vai embora, deixa de ser atleta do São Paulo, embora a rescisão ainda não tenha sido assinada, mas ele deixa de ter salário. E esse 1.200.000 que o São Paulo economiza da Superbet vai direto para a conta do São Paulo, para o São Paulo se organizar, para o São Paulo pagar suas contas, tá? Então essa informação de 1,2 milhão é exclusiva, assim como é exclusiva também a informação de que a grana está indo direto para o São Paulo. Leonardo Limeira da Silva Filho, há a chance de o André Silva ser relacionado para domingo? Me parece que não, mas eu vou checar, tá? Boa noite, tudo em ordem por aí?
André Silva pode ser relacionado já para domingo? Mandei. Assim que tiver resposta, Coutinho no São Paulo. Vou falar sobre o Coutinho, deixa eu explicar o que aconteceu com o Coutinho, tá? Boa noite, Nicola, grande programa, parabéns, usa sua visibilidade, aproveita para indicar o Coutinho para o meu São Paulo. Vamos lá, deixa eu explicar o que rolou com o Coutinho. Hoje de manhã, o Flávio Dias, que é setorista do Vasco no Atenção Vascaínos, trouxe a informação com exclusividade de que o Coutinho pediu a rescisão do seu contrato. Uma bomba, tá? E ao longo do dia a gente foi noticiando que sim, isso era verdade e que a qualquer momento a rescisão seria anunciada. Pois o Coutinho fez uma publicação agradecendo ao Vasco, sendo que ama muito o clube, mas que entendia que era hora de sair. Pegou todo mundo de surpresa, porque o que se discutia é se o Coutinho, após o fim do contrato em junho, se ele renovaria o contrato, se aposentaria, enfim. Ninguém imaginava que ele poderia sair no dia 18 de fevereiro. O que aconteceu? Hoje à tarde, por telefone, consultei uma fonte importante no Vasco e essa pessoa me contou que uma briga entre o Coutinho e o Fernando Diniz no sábado, durante a partida contra o Volta Redonda, foi determinante para a saída do Coutinho. Vocês vão lembrar que o Volta Redonda termina o primeiro tempo vencendo o Vasco, 1-0. No intervalo, o Diniz decide mudar o time e opta por não voltar com o Coutinho para o segundo tempo. O Coutinho falou, beleza, vou tomar meu banho e depois decido o que eu faço. O Diniz falou, não, você vai voltar para o banco de reservas e vai acompanhar o jogo no segundo tempo lá do banco. Aí o Coutinho falou, não vou. Não tem nada escrito que eu tenho que fazer isso. E não tem mesmo, né? Você substitui, você deixa o cara fazer o que ele quiser. A informação que eu tenho é de que o Diniz se dirigiu ao Coutinho depois de o Coutinho se recusar a ir para o banco, chamando ele de moleque e de mimado. O Coutinho ficou bravo e começou a debater, começou a discutir, bate-boca pesado. O pessoal do Deixa Disso precisou intervir para evitar uma briga maior e mais forte. O Coutinho acabou não voltando para o banco, nem para assistir o segundo tempo, nem para assistir a disputa dos pênaltis. O Vasco passou pelo Volta Redonda nos pênaltis e agora enfrenta o Fluminense nas semifinais. O Coutinho até deu um tempo para pensar, para tomar a decisão. Essa confusão aconteceu no sábado. Somente nessa quarta-feira, o Coutinho optou por rescindir seu contrato. Em meio a tudo isso, ou durante esse período, dirigentes do Vasco que gostam mais do Coutinho tentaram convencer o Pedrinho a demitir o Diniz. Até porque o momento do Vasco já é horroroso. O trabalho do Diniz é muito contestado. O Pedrinho optou pela permanência do Diniz. E diante dessa decisão do presidente, o Coutinho falou, agradeço e estou indo embora, não trabalho mais com o Fernando Diniz. E foi assim que se decidiu pela saída do Coutinho, que está livre no mercado, sem nenhum acordo. Não dá para dizer que o Coutinho sai do Vasco para jogar num outro clube, para se mudar para a Major League Soccer. O que vai acontecer daqui para frente, ninguém sabe. Mas a decisão de sair do Vasco se deu por conta desse problema com o Diniz, que foi perguntado na entrevista coletiva sobre o Coutinho e disse que adorava o Coutinho, que tinha uma relação muito próxima. É que o Diniz muitas vezes passa do limite, né? Passa do tom. Imagina as discussões que a gente vê dele com os jogadores à beira do campo. Imagina o que acontece no vestiário, né? Boa noite, Nicola. Coutinho poderia ser uma boa para o São Paulo? Paulão, R$1,5 milhão por mês, cara. Jogador com histórico de lesão alto. Enfim, cara. Tenho muita dúvida. Vocês gostariam? O que vocês pensam sobre o tema? Boa noite, Nicola. O jogador Luca, moleque da base do São Paulo, está sendo vendido para o Benfica? Pergunta do Alexander Machado. Eu gosto do Luca, tá? Bom atacante, embora ainda não tenha conseguido no time principal vingar. Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa do São Paulo. Luca, Peraí. Benfica sondou vocês pelo Luca? Mandei aqui, tá?